como estão vocês? Me ouvem bem? Boa noite, senhor. Boa noite, tudo tranquilo? Maravilha, quer dizer, Tudo friozinho, né? Mas prometem que vai ficar um pouquinho mais frio, então tá tudo de boa. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai trabalhar com um assunto que vocês vão abrir a prova e vão encontrar ele na prova, tá? Então, assim, aquela velha história que eu já conversei com vocês, já chamei bastante a atenção de vocês, que é: apareceu dúvida, chama, pergunta, não tem problema nenhum. É fundamental que vocês façam isso, tá? Já estão enxergando a tela ali, tranquilo? sim. Sim, Maravilha. Então, assim, ó, só agora, legal. Então, o assunto da aula de hoje está ali, ó. Trabalho e energia mecânica, tá? Bom, qual é a ideia? Que vocês entendam o conceito, porque é basicamente aí que eles trabalham mais, tá? Por exemplo, assim, quando a gente fala numa questão do Enem, o que que a gente diz, o que que eles pedem, o que que eles orientam? Que você enxergue a física numa situação que eles vão propor. Então, vocês têm que identificarem exatamente onde é que está o assunto que vocês estudaram dentro daquela situação. Então, é como você estivesse é, 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 dando opiniões sobre aquela situação, tá? Então, vou começar falando de trabalho. O que que é trabalho em física? A ideia é assim, quer ver? Para que vocês entendam o trabalho de uma forma bem básica, vocês têm que conhecer este conceito aqui inicial, energia, tá? Então, a gente mostrou para vocês ali, ó, as três energias importantes dentro da mecânica, que é a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Vamos começar falando desse cara aqui, ó. Energia cinética. Principalmente a URGS adora falar nessa energia. Como é que eu vou saber na prova que eles estão tratando desta energia? Basta que vocês lembrem o seguinte, ó, quando vocês tiverem um corpo, uma partícula que tem massa e ela esteja em movimento, vocês devem lembrar, esta partícula é possuidora de uma energia de movimento. A gente usa o termo cinética para dizer exatamente isso, movimento. Então, partícula tem movimento, ela tem energia cinética. Esse conceito aqui, ó, ele é amplamente usado dentro da física. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, eu tenho uma molécula, tá? E esta molécula vibra. O que que a gente quer dizer? Que esta molécula tem movimento. Então, se eu tenho uma partícula com movimento, significa dizer que esta partícula tem uma energia de movimento, conhecida como energia cinética. Então, toda vez que a gente usar esse termo, o corpo se mexe, a partícula vibra, uma partícula oscila, a gente está dizendo, esta partícula é possuidora de uma energia de movimento, tá? O que vocês devem lembrar? Principalmente, como se determina esta energia conhecida como energia cinética. Aí tu vai dizer, ó, basta pegar massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Simples assim. Perfeito, tá? O que que eu não posso esquecer? Que esta massa aqui, ó, ela tem que ser dada em quilogramas. Que esta velocidade aqui, ó, tem que ser dada em metros por segundo. E esta energia, ela vai ser medida em joule, que a gente vai simbolizar pela letra J, tá? Este joule aqui, ó, a gente escreve ele, só para vocês não se confundirem, ó, com um J minúsculo, tá? O J. Pronto. Então, falou de energia cinética, é isso que vocês têm que enxergar. Eu preciso da massa e da velocidade, tá? E nunca esqueça que a velocidade é ao quadrado. Visto isso, vamos pegar alguns exemplos para vocês
rapidamente entenderem este conceito aqui de trabalho. Vocês vão ver que é bem facilzinho, tá? Então, observem aqui, ó. Se eu dissesse assim para vocês, aqui eu tenho um corpo de massa 2 quilogramas, tá? 2 quilogramas. Essa é a massa do corpo. Este corpo se movimenta com uma rapidez de 4 metros por segundo. Aí eu pergunto para vocês, este corpo tem energia? Vocês vão responder sim. Por quê? Porque a massa se move, ó. Como a massa se move, ela possui uma energia chamada de cinética. Como é que se calcula essa energia? Barbado. É só pegar massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Por que eu estou repetindo essa equação? Porque a URGS cobra a equação. Bem direta, ela é muito direta no que tange energia cinética. Aí você vai lá e escreve. Qual é a massa do cara? 2 quilogramas. Escreve. Qual é a velocidade? Agora, cuidado aqui, ó. A velocidade é 4 metros por segundo, todo mundo ao quadrado. E aí, ó, isso a gente vai dividir por 2. Então, você vai dizer assim, ó, 2 corta com 2, maravilha. 4 ao quadrado, 16. Então, a minha energia é 16 joules. Pronto, é só isso, tá? O cálculo da energia cinética é uma coisa muito, muito, muito simples. Por que que a gente está revisando com vocês a energia cinética? Para que vocês entendam o trabalho. Olha só, vamos supor que vocês têm o seguinte, ó. Tenho aqui um corpo. Ah, olha só, está ali o corpo. Este corpo está apoiado sobre uma superfície. Tá ali a superfície. Tchom, pronto. Aí eu digo assim para vocês: olha, este corpo tem uma massa de, vamos imaginar, pegar aqui uma massa de 2 quilogramas. Pronto, fica bem simplesinho esse 2 quilogramas. E este corpo está em repouso. Dizer que ele está em repouso significa dizer que a velocidade dele vale zero. Olha só que barbado. Se eu perguntasse para vocês, esse corpo tem energia cinética? Vocês vão dizer, claro que não. Por que que não? Porque a gente sabe que essa tal de energia cinética se calcula assim, ó, massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Como a massa é 2, mas a velocidade vale zero, a gente vai dizer que a energia desse cara é zero. Pronto. Agora olha só, aí vem o que nos interessa na aula de hoje. Se o texto dissesse, sobre este corpo vai atuar uma força. Olha só agora. Sobre esse corpo vai atuar uma força. Vamos imaginar que esta força fosse F, um valor qualquer. O que que eu sei que vai acontecer? Tu vai dizer, Gustavo, barbada. Se o cara estava parado e vai atuar uma força e não tem atrito, esse corpo vai se mover. Se esse corpo vai se mover, significa dizer que este cara, ele vai ganhar uma velocidade. Olha só. Esse cara vai ganhar uma velocidade. Vamos desenhar esse cara aqui, ó. Tá? Ele vai ganhar uma velocidade. Que velocidade? Sei lá. Vamos inventar um valor qualquer só para a gente se divertir um pouquinho. Vamos imaginar que esse cara aqui ganhou esse corpo de massa 2 quilogramas. Por influência desta força, ganhou uma velocidade de 3 metros por segundo. Olha só. Por que que eu sei isso? Porque a gente sabe que quando uma força desequilibra um sistema, esse sistema vai sofrer uma variação de velocidade, ó, ali, ó, tá? Então, só o fato de dizer que esta velocidade passou de 0 para 3 significa dizer que nesta posição aqui, que eu vou chamar de posição B, tá? E esta posição aqui eu vou chamar de A, o corpo aqui, ó, tem uma energia. E essa energia a gente sabe que é cinética. Por que que eu sei que é cinética? Porque ele tem velocidade. Então, eu vou escrever mv ao quadrado sobre 2. Olha lá. Quanto é que vale a massa do cara? Vai dizer 2. Quanto é que vale a velocidade dele? Vale 3. Só que não esquece que esse 3 é ao quadrado. E esse cara aqui dividido por 2. Aí eu vou cortar esse 2 com esse 2 vai dar quanto? Vai dar 9. 9 o quê? 9 joules. Então, observa bem, ó. Olha só o que aconteceu. Na posição A, o corpo não tinha energia.
Na posição B, o corpo tem energia. Olha só. E a grande pergunta é: da onde este cara tirou energia? Porque a gente sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Da onde veio esta energia? E a resposta é: veio da força. A força transferiu energia para esse corpo quando ele se desloca de A para B. Olha só. Então, olha a definição que vocês não podem esquecer. Quando uma força transferir energia para o corpo, esta força está realizando um trabalho mecânico. Então, por definição, anotem isso, isso é importante, ó. Eu diria que é a coisa mais importante que tem, porque aqui, ó, todas as perguntas ficam borbulhando em cima dessa definição. O que é trabalho? E você vai responder: trabalho é transferência de energia por uso de força. Tá? Não esqueçam isso. Então, quando a gente falar para vocês, foi realizado um trabalho, o que que eu vou entender? O que que eu tenho que entender? Qual é a análise que eu tenho que fazer? Este corpo recebeu ou perdeu energia. Foi transferida energia para esse corpo, ou ele ganhou ou ele perdeu. Uma coisa eu sei, ele mudou o seu estado energético. Então, quando uma força faz com que eu mude a minha energia, esta força está realizando trabalho. Então, não esqueçam disso. O que é trabalho? Transferência de energia por uso de força. Perguntas, por favor, perguntas. Pegaram a ideia? Que agora a gente vai entrar com fórmulas, tá? Fórmula. O importante é a gente entender a fórmula. Pergunta, crianças, vamos lá? Dúvidas? Por favor. Posso apagar aqui? Tranquilo? Já deram os prints de vocês? Maravilha. Bueno, agora a gente pode enunciar trabalho. Olha só como é simples, ó. Vamos falar agora do trabalho. Então, trabalho é uma grandeza física cujo símbolo que a gente vai usar pode ser T maiúsculo, pode ser o W ou pode ser o tal, tá? Qualquer uma dessas letras pode aparecer para vocês na prova falando do trabalho. E é importante a gente não se assustar, porque ele vai escrever. A URGS geralmente escreve, ó, o trabalho e coloca o símbolo que ela vai usar. Esse símbolo aqui de tal é mais usado na termodinâmica. Esse símbolo aqui, ó, é mais usado na mecânica. Mas não interessa, tudo é trabalho, a gente não pode esquentar. Como é que se mede trabalho? A unidade. Então vai dizer, unidade de trabalho é o joule, tá? Então, trabalho é medido em joule. Por que que trabalho é medido em joule? Porque trabalho mede a transferência de energia por uso de força. Então, vamos supor que uma força F faça com que o corpo desloque de A até B, tá? Então, olha bem, escuta bem o que eu vou falar. Isso aqui é super, super, super importante. Se, ao deslocar de A até B, a energia que o corpo tem em A, comparada com a energia que ele tem em B, é diferente. Ou seja, quando um corpo é levado de uma posição para outra e muda a sua energia, o que que é mudar? É variar a sua energia. A gente vai dizer que esta força realizou um trabalho. Então, vou representar para vocês o trabalho aqui, ó, por esta letra aqui, ó, tá? Então, esta força realizou um trabalho. Como é que eu posso calcular esse trabalho? É simples. Basta pegar o valor da força e multiplicar pelo valor do deslocamento. Então, a gente diz trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Tá? Agora, atenção. Aqui vem um C bem grande. Eu só posso usar esta fórmula se a força
for paralela ao deslocamento. Se a força tiver intensidade constante. Aí eu posso usar essa forma, tá? Vamos a alguns exemplos. Vou dar um tempo para vocês tirarem o print de vocês ou fazer as suas anotações, tá? Que eu já avanço com vocês. Então, vamos lá. Crianças, vamos fazer de conta que eu diga assim para vocês, ó. Uma força de 4 newtons, tá? Provocou em um corpo um deslocamento. Aí vai lá, o cara desenha para ti o deslocamento. Tá bem simples assim. Um deslocamento de, vamos supor, 3 metros, tá? Muito bem. Aí eu digo assim, ó, que esta força realizou um trabalho. Quanto vale esse trabalho? Aí o que que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai olhar se a força é paralela ao deslocamento. É maravilha. A força que atuou no corpo entre A e B não mudou de intensidade. Fantástico. Como é que se calcula o trabalho? Tu vai dizer, barbada. É só pegar a intensidade da força e multiplicar pelo deslocamento. Então, neste caso, olha só. Neste caso, você vai dizer, como a força é 4 newtons e o deslocamento é 3 metros, o trabalho realizado é 12 joules. Simples, bem básico, mas a questão é, o que que significa esses 12 joules? Qual é a informação que ele me deu? Ele quer dizer o seguinte, ó, se nesta posição eu tivesse uma energia de 2 joules, quando eu chegar nesta posição, a minha energia vai ser 14. Bagman, como é que sabe que vai ser 14? Porque a força vai dar para ela mais 12 joules. Se eu tinha 2, ganhei 12, fiquei com 14. Então, a ideia de trabalho é exatamente essa. É o quanto de energia eu transferi para o corpo ao longo de um deslocamento. Tá? Pergunta, meus jovens, minhas jovens, crianças, perguntas, por favor. Tranquilo para vocês pegar a ideia. Não esqueçam destas definições, tá? Então, eu vou falar assim, ó, uma coisa importante. Quando vocês recebem um dinheiro, o que que acontece? Pode, eu posso investir, eu posso guardar, ou eu posso perder. O que que eu estou dizendo para vocês? Que a mesma lógica que vocês vão usar quando vocês recebem um dinheiro, vocês podem usar aqui em relação ao trabalho. Por quê? Quando uma força transferir energia para o corpo, o que que pode acontecer com ele? Ele pode simplesmente, olha só, ele pode simplesmente investir em energia cinética. Ele pode armazenar na forma potencial. Então, olha só, ele investe em cinética, o armazena na forma potencial. A gente já vai estudar o que significa armazenar. Ou pode torrar. O que que é o torrar? É quando a gente perde por atrito, tá? Esse é o termo que a gente usa, torrei, perdi, tá? Então, quando uma força transferir energia para o corpo, o que que ele pode acontecer? Ele pode mudar a sua energia cinética, ele pode mudar a sua energia potencial. Olha só, tá? Que coisa mais fantástica. Fazer fantástica para quem bate? Ah, sei lá, eu acho legal esse negócio aqui. Então, observe bem aqui, ó. Olha só para vocês entenderem, ó, tá? Como. Isso a gente vai fazer depois, não esquenta agora, tá? Eu só quero que vocês entendam a importância de conhecer o conceito. Depois a gente vai fazer. Ele diz assim: 2023, recente. A Terra é constantemente atingida por raios cósmicos que chegam a alcançar energias, olha só, na ordem de 10 na 20 elétron-volts. Um elétron-volt vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Assinale, assinale a alternativa que melhor representa, olha só que coisa
mais fantástica. Representa a velocidade com a qual a bolinha de gude de massa 5 kg atinge a energia cinética. Então, olha só que nessa questão, bastaria que o aluno soubesse que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 e ele resolvia a questão. Então, olha a importância de conhecer esta grandeza. Mas mais tarde a gente vai fazer, nem te preocupa ainda, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar ela. Eu só quero, assim, que vocês entendam algumas coisas que a gente considera, assim, ó, importantes. Vamos começar por esse cara aqui. Crianças, vamos supor, tá, que ele simplesmente diga assim para vocês: ó, eu tenho um corpo, tá, de massa 2 kg, que sofre ação de uma força de 20 newtons e desloca 4 metros. Olha só. Aí ele vai me perguntar, simples assim, quanto vale o trabalho entre A e B? Tá? Aí o que o aluno sabe? Ah, trabalho entre A e B significa o produto da força pelo deslocamento. Então ele simplesmente chega ali na prova e faz assim, ó, trabalho igual a força vezes o deslocamento. Super feliz, muito feliz. Aí pega ali a força, que é 20 newtons, pega o deslocamento, que é 4 metros, calcula 80 joules, vai lá e marca a letra A, que estava 80 joules, e diz, acertei. Aí quando chega em casa, vai conferir o gabarito, e não era 80. Aí diz assim, bah, mas como é que eu errei essa questão? Sabia tudo, eu já sabia como é que se resolvia. Vamos ver o que que a gente fez de bobagem? Olha só. Quando é que eu posso usar a fórmula força vezes deslocamento? Vai dizer, ó, eu sei que me foi dito, quem vai barbudo, que trabalho é igual a força vezes deslocamento se a força for paralela ao deslocamento. Aí tu vai lá, com teu olho de Tandera, a tua visão além do alcance, enxerga que a força tem esta direção e o deslocamento tem esta direção. Então, observa que a força e o deslocamento não são paralelos. Se a força e o deslocamento não são paralelos, é proibido usar essa fórmula. Eu só posso usar essa fórmula se a força for paralela ao deslocamento. Aí alguém já está pensando, pai, e agora o que que eu faço? Calma, prestar atenção numa coisa. Se a força for inclinada, significa que parte dela é usada para provocar o deslocamento, tá? Parte dela. Isso significa que a gente vai ter que lembrar uma coisa muito importante, que é o seguinte: toda vez que aparecer essa tal de força inclinada, eu devo lembrar de um conceito muito importante da matemática. Qual é? Todo e qualquer vetor pode ser decomposto. Pode dizer, como assim decomposto? Vamos lembrar. Lá na matemática, quando eu tenho 5, eu posso reescrever o 5 como sendo 2 mais 3. Então, o que é 2 mais 3? É uma decomposição de 5. Da mesma forma, quando eu tiver um vetor, eu posso fazer a mesma coisa. Só que, obviamente, não através de uma soma algébrica. Eu tenho que trabalhar de forma vetorial. O que que significa isso? Eu tenho que pegar este vetor aqui, ó, e projetar ele, tá, nas direções que eu preciso trabalhar. Neste caso aqui, ó, eu posso projetar esse vetor na horizontal e na vertical, tá? Então, o que que eu tenho que lembrar que é importante? Todo vetor pode ser decomposto em 2 vetores. Lembrem disso. Todo vetor pode ser decomposto em 2 vetores, que necessariamente, obrigatoriamente, formam um ângulo de 90 graus entre si.
Então, toda vez que eu tiver uma força inclinada, uma velocidade inclinada, uma aceleração inclinada, o que que eu faço? Decomponho ela em dois vetores, tá? Que são perpendiculares entre si. Então, neste caso aqui, ó, o que que eu ia fazer na questão? Eu ia chegar na questão de uma forma assim, ó, bem tranquila, ia decompor esse cara aqui, ó, nessa direção e nessa direção. E agora você vai olhar com o seu olho de Tandera, visão além do alcance, e me dizer assim, qual dos vetores é paralelo ao deslocamento? Você vai dizer, bah, agora fica fácil. Realmente fica fácil. Você vai dizer que o vetor paralelo ao deslocamento é este vetor na direção horizontal, que a gente costuma chamar de fx. E esse vetor aqui da vertical, a gente chama de fy. Então, no nosso caso, o nosso trabalho será igual ao fx vezes o deslocamento. Olha só, está começando a ficar mais romântica a coisa. Bueno, qual é o nosso problema agora? É saber quem é esse tal de fx. Então, vamos lá. Bem devagar aqui. Talvez essa parte aqui seja um pouquinho mais difícil, mas depois eu dou um macete. Está aqui o meu vetor. O que que eu sei? Toda vez que eu tiver um vetor inclinado, eu vou lá e decomponho ele. Ó. Decomponho em projeção horizontal e projeção vertical. Pronto. Está ali os meus dois vetores decompostos. Esse cara aqui, ó, é a minha projeção horizontal e esse cara aqui, ó, é a minha projeção vertical. Pronto. E esse aqui é o meu vetor. Aí todos vocês vão me dizer assim, pá, Gustavo, mas isso aqui é um triângulo. Perfeito. E é um triângulo retângulo. De formas que esse cara é hipotenusa, esse cara é um cateto, esse cara é um cateto. Aí o que que eles vão dar para ajudar vocês? Eles vão dar este ângulo aqui, ó, tá? Este ângulo, tá? Em relação à horizontal. Então, o que que vocês vão ter que fazer na prova? Chamar para ajudar vocês duas funções. Uma função matemática chamada de seno e uma função matemática chamada de cosseno. O que que é seno e o que que é cosseno? Seno é cateto oposto, pronto, já começou na anarquia, volta, é cateto oposto pela hipotenusa. O que é cosseno? É cateto adjacente pela hipotenusa. Ah, meu Deus, está ficando difícil. Calma, eu já vou dar uma sede, fica frio. Então vamos lá, vamos pegar o nosso seno primeiro. Eu vou escrever o seno e vou dizer quem é o cateto oposto ao ângulo? Φy. Quem é a hipotenusa? É o F. Então, Fy será igual a F vezes seno de θ. Pronto. Agora vamos fazer o cosseno. Cosseno do ângulo será igual a cateto adjacente, Fx, pela hipotenusa, que é F. Então, neste caso, ó, o meu Fx vai ser F vezes cosseno de θ. Macete. Toda vez que eu for decompor alguma coisa, a resposta vai ser F seno ou F cosseno. F seno ou F cosseno. F seno ou F cosseno. Simples assim. Vou dizer simples para quem? Fica frio agora. Olha só. Qual é o macete? A gente faz assim. O cateto que estiver com um ângulo, com um ângulo, com um ângulo, com um ângulo, vai ser o F cosseno. Sem o ângulo, sem o ângulo, sem o ângulo, vai ser o F seno. Pronto. Com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Pronto. Olha só a brincadeira legal que vai ser. Te liga agora. Atenção. Um, dois, três. Foi! O cara chegou na prova e me deu uma força aqui, ó. Opa, 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 opa. Me deu uma força ali de 30 newtons. E me disse que esta força formava um ângulo de 60 graus, horizontal. E me perguntou quanto vale o trabalho. Aí eu rapidamente vou dizer, pátria barbada. Para calcular esse trabalho, ó, eu vou pegar
a componente horizontal e vou multiplicar pelo deslocamento. Quem é a componente horizontal? Aí eu olho, é com ângulo ou sem ângulo? É com ângulo. Então, a componente horizontal fx é f vezes cosseno de θ. Pronto. Olha só o que vai aparecer. Trabalho vai ser igual a quem? A f vezes cosseno de θ vezes d. Melhorando. Trabalho igual a f vezes d vezes cosseno de θ. Ou seja, toda vez que aparecer para a gente uma força inclinada, como é que eu faço para calcular o trabalho? F vezes D vezes cosseno de θ. Acabou. Esta é a equação que eu tenho que carregar para a prova. Força de deslocamento vezes cosseno de θ. Força de deslocamento vezes cosseno de θ. Pronto, apareceu esse negócio invertido lá. Perguntas, minhas crianças. Por favor, perguntas. Eu sei que isso aqui é bem complicadinho, mas vamos lá. Pegar a ideia? Tranquilo? Entender a brincadeira? Então não esqueça, tá? Toda vez que eu precisar calcular o trabalho, eu vou usar essa expressão. Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Tranquilo? Então, vou fazer alguns exemplos para vocês aqui, para vocês gravarem. Como é que esse negócio cai na prova? Cai assim. Ele diz que eu tenho aqui um corpo, diz que eu vou fazer uma força nesse corpo de 40 newtons, tá? E aqui tem um ângulo que vale, sei lá, 60 graus. Pronto. Aí ele me pede, se esse cara deslocar 3 metros, qual vai ser o trabalho realizado sobre ele? Aí eu não tenho mistério, vou lá e escrevo, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Não se preocupe, o seno e o cosseno eles dão sempre. Então, você vai escrever assim, trabalho igual força, 40, vezes deslocamento, 3. Como essa força não é paralela, você vai ter que escrever ainda cosseno de 60 graus. Pronto. Aí ele vai te dar o valor do cosseno de 60, tá? Aí você faz 40 vezes 3, que no caso aqui seria 120, vezes o cosseno de 60, que seria 1/2. Aí era só resolver, tá? Mas eu vou continuar brincando aqui com vocês agora, em cima do que eles perguntam na prova. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Presta bem atenção. Está ali o corpo. Olha só. Imagine que esse cara aqui, ó, está andando. Aí eu digo para você, sobre esse corpo vai aparecer uma força atuando no mesmo sentido do movimento. O que, que vai acontecer com esse corpo? Tu vai parar, olhar e dizer, olha, se a força estiver atuando no mesmo sentido do movimento, cara, a velocidade vai aumentar. Se a velocidade aumenta, significa dizer o quê? Que a energia cinética também aumenta. Se a energia cinética aumenta, só tem uma explicação. O trabalho é positivo. Olha que barbado. Vamos de novo. Ops, ficou feio. Melhor esse cara aqui. Está aqui o corpo, presta bem atenção nisso. Está aqui o cara em movimento. Tá? Aí eu vou dizer, ó, sobre esse corpo vai atuar uma força contrária ao movimento. Cara, se a força é contrária ao movimento, ela está atrapalhando. Se ela está atrapalhando, só tem uma explicação. A velocidade vai diminuir. Se a velocidade diminuir, eu só posso dizer uma coisa. A energia cinética também vai diminuir. Então, eu estou dando energia ou tirando energia? Vai dizer, ó, cara, tu está tirando energia. Então, eu vou dizer que o trabalho vai ser negativo. Então, atenção. O trabalho pode ser positivo ou o trabalho pode ser negativo. Não te esquece disso, por favor. Agora, muita atenção neste caso aqui.
tá? Neste caso, que é trilegal de importante. Tá aqui a superfície. Tá aqui, olha só, tá aqui o corpo. Este corpo está se movendo com uma velocidade v. Aí você vai lá e faz uma força. Agora presta bem atenção nessa força. Você vai pegar e fazer uma força assim. Quando vocês olham para esta força, chega a saltar os olhos que esta força está formando com o movimento um ângulo de 90 graus. Então, na hora de calcular o trabalho, eu não tenho opção. Eu vou ter que ir lá e chamar trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Só que é cosseno de 90 graus. E o que que a matemática me ensinou sobre o cosseno de 90 graus? Ah, o cosseno de 90 graus, Gustavo, vale zero. Isto mesmo. Então, força vezes deslocamento vezes zero vai dar um trabalho igual a quanto? Zero. Então, isto eu não posso esquecer para a prova. Quando a força for perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Ela não dá energia, ela não tira energia. Por favor, anotem isso. Isso cai muito para vocês. Quando a força for perpendicular. O que é perpendicular? Forma 90 graus. Com o deslocamento, com a velocidade, ela não realiza trabalho. Força perpendicular à velocidade não realiza trabalho. Força perpendicular à velocidade não realiza trabalho. Por favor, não esqueçam isso, tá? Isso é very good de importante. Quais são as situações clássicas que eles mostram isso? Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. O cara chega e diz assim para a gente, ó, tem um corpo e este corpo executa um movimento circular. Olha só que coisa fofa. Esse cara vai executar um movimento circular. Ó. Vou botar o corpo aqui. Ó. Ele vai executar um movimento circular. Que coisa mais querida esse cara. Tá? Aí, observe. Vamos imaginar que ele diga que esse cara executa um movimento circular no sentido anti-horário. Beleza. Esse é o sentido do movimento dele. Quanto vale o trabalho realizado pela força centrípeta que atua sobre ele? Vai dizer, vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. Se esse cara está em movimento, significa dizer que ele tem velocidade. O que eu não posso esquecer? Que essa tal de velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Para quem não lembra, anota. A velocidade é sempre tangente à trajetória. A velocidade é sempre tangente à trajetória. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Tá? Este corpo, se está executando uma trajetória circular, é porque sobre ele existe uma força, ó, que aponta para o centro da trajetória. Esta força que aponta para o centro da trajetória, eu não posso esquecer que ela tem um nome fantástico. A força que aponta para o centro, centro. Então ela vai receber o nome de força centrípeta. Força centrípeta, aquela que aponta para o centro. E esta força, conhecida como centrípeta, num movimento circular, ela será sempre perpendicular, Silvio, à velocidade. Se a força é perpendicular à velocidade, o que que eu sei? Esta força não realiza trabalho. O trabalho de uma força perpendicular vale zero, porque ela não dá e nem tira energia. Vê se eu entendi esse negócio. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem para testar se a gente entendeu esse negócio, se a gente não entendeu, se ficou meio doido ou não ficou meio doido. Deixa eu só liberar esse cara aqui. Atenção, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Já volto aqui. Aqui. Passe os olhos nessa questão, por favor. Só passe os olhos para pegar o texto.
Já leu? Então ele me pede um trabalho na posição X, um trabalho na posição Y, um trabalho na posição Z. Muito bem. Aí o que eu faço na prova? Vou lá e olho e digo assim: olha, seguinte, Gustavo, esta força aqui, ó, ela não é paralela ao movimento. Se ela não é paralela ao movimento, o que eu tenho que fazer com ela? Decompor. Ó. Então eu vou decompor essa força ali, ó. Pronto. Chup. Ali, ó. Esta força aqui, ó, ela não é paralela ao movimento. Se ela é paralela ao movimento, eu vou decompor ela. Esta força é paralela ao movimento, então deixa essa criança quieta. Quando a força não é paralela ao movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o trabalho assim, ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é alfa. De novo, quando a força forma um ângulo com a horizontal, eu tenho que decompor ela na direção horizontal, que nesse caso é o fx. Então, para calcular o trabalho, eu vou usar a equação geral do trabalho, que diz que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação. Está aqui ele. Tá, Gustavo? Mas como é que tu sabe que aqui é alfa e aqui é alfa? Já que vocês não me perguntaram, eu me pergunto. Tem na matemática um conceito fantástico chamado teorema de Thales. Olha só. Quando a gente tem dois ângulos, tá, alternos internos, eles são iguais. Então, alfa, 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 alternos internos, eles são iguais. Então, se vocês observarem, ó, o que já grita para vocês? Que o trabalho realizado por X, olha só, trabalho realizado por X, e o trabalho realizado por Y são iguais. Com base nisso, eu já escrevo que tem coisa errada aqui, aqui é Y, tá? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ó. Sobrou pouca coisa. E aí, ó, eu sei que o trabalho realizado por D, olha só, é força vezes deslocamento. Pronto. Não tem o cosseno, porque essa força já é paralela ao deslocamento. Então a resposta só pode ser o quê? Letra B. Acabou. URGS, 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 URGS. Eles cobram isso aqui de vocês. Eles querem que você saiba. Por favor, por favor. Entenderam isso aqui? Pegaram a ideia? Por favor, de quem tiver dúvida, grita, tá? Mesmo que não tenha, grita também. É importante saber se vocês estão acompanhando. Pegar a ideia ali, vamos ver se tem mais uma legal para vocês. Tá de boa, senhor. Maravilha. A gente sabe que essa parte aqui é meio xaropinha, mas faz parte do nosso jogo. Opa, acabou o slide, cara. Então vamos pegar mais um assunto aqui que a gente considera assim super importante, que é essa questão da PUC, tá? Eu preciso que vocês leiam essa questão, tá? Porque eu vou trazer alguns conceitos importantes. Só leiam. Então, olha só. Considera um corpo sendo arrastado com velocidade constante. Então, ele está dizendo que esse cara está sendo arrastado com velocidade constante. Tá? Então, crianças, qual é a importância dos termos da questão? Quando ele me diz que a velocidade é constante, ele está gritando no meu ouvido, eu não estou nem escutando. Que a energia cinética desse corpo se calcula por m v ao quadrado sobre 2. Atenção. Se a massa é a mesma e a velocidade é a mesma, ele está dizendo, ó, se a velocidade, meu povo, é constante, a energia cinética desse corpo é constante. Tá, Gustavo? Mas que porcaria significa isso? Significa só uma coisa.
Se eu não mudo a energia, significa que neste sistema o trabalho resultante vale zero. Agora, presta atenção no que eu disse. O trabalho resultante vale zero. Olha só. Muito bem. Se o corpo está sendo arrastado, significa dizer que ele está sendo puxado. Então, eles estão dizendo o seguinte, ó, cara, existe uma força puxando. Aí alguém vai dizer, tá, se esta força está puxando e esse corpo está deslocando o estado, não tem que ter trabalho? Tem trabalho sim. Esta força aqui, ó, realiza um trabalho. E, por sinal, positivo. Então, eu vou chamar essa força de motora, tá? Então, eu sei que vai existir um trabalho motor, que é o trabalho da força motora vezes o deslocamento, e esse cara vai resultar num valor positivo. Tá, mas tu não disse que o trabalho era zero? Eu não disse nada, eu só disse que o trabalho resultante foi zero. Olha só, fica atento. Mas como é que esse cara vai andar com velocidade constante se tem força? Porque ele disse que existe atrito. Se existe atrito, existe uma força se opondo ao deslizamento. Olha o que eu disse. Existe uma força se opondo ao deslizamento. Então, existe uma força para cá, se opondo ao deslizamento. E esta força é uma força de atrito. Como existe o deslizamento, ela é conhecida como força de atrito cinética, tá? Porque está existindo o deslizamento. Muito bem. Se o cara gritou no meu ouvido, ele não falou, não sussurrou, ele berrou, ele gritou, ele disse, ó, a velocidade é constante. Ele quis dizer que a força resultante valia zero. Tá, e o que que significa isso? Ele quis dizer que a força de atrito e a força motora têm o mesmo valor. Maravilha. Como esse cara deslocou para a direita e a força de atrito foi para a esquerda, significa dizer que esta força de atrito está atrapalhando. Então, vai existir um trabalho realizado pela força de atrito, só que é uma força que está atrapalhando. Quem atrapalha está tirando energia. Então, um trabalho negativo. Agora, atenção. Se esta força e esta força têm a mesma intensidade, este trabalho aqui, ó, e este trabalho vão ter o mesmo valor. Se esse valer 100, este vai valer 100. Se esse valer 1000, esse vai valer 1000. Só com uma diferença. Um é positivo e outro é negativo. Tanto é que se eu somar o trabalho da força motora com o trabalho da força de atrito, este resultado vai dar zero. Mas ambas realizam trabalho, tá? Tanto a força de atrito quanto a força motora. Então vamos lá. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo? Não, isso aqui é falso. Ela realiza um trabalho, só que é um trabalho negativo. O trabalho realizado pela força de arrasto é nulo? Não. A força de arrasto realiza um trabalho positivo. E aí tem esse cara aqui, olha só que fofo. Ele diz que existe o trabalho da força peso. Vamos dar uma olhada? Quem é peso? Ah, peso é uma força que a Terra puxa o corpo para baixo. E esta força aqui com que a Terra puxa o corpo para baixo, se vocês olharem com todo amor e carinho, vocês vão perceber que esta força e o deslocamento vão formar um ângulo de 90 graus. E quando a força e o deslocamento fazem um ângulo de 90 graus, significa dizer que, neste caso, o trabalho da força-peso vale zero. O que significa dizer que esta frase é verdadeira. Beleza? Então a resposta seria letra C, apenas a estação. As afirmações. Opa, cuidado, só uma coisa aqui. Ops. Só cuidado que esses cretininhos aqui botaram uma coisa que às vezes a gente se atira
Muito louco e cai. A afirmação está incorreta. Eles não querem correta, eles querem a incorreta. Olha que coisa mais fofa. Que coisa mais querida do planeta Terra. Pegar a ideia, crianças? O que eles querem saber? Como é que vocês devem proceder? Então, assim, ó, não esqueçam, tá? Não esqueçam. Isso aqui, assim, ó, é muito importante. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre isso aqui. Só me cobrem, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou até falar agora, eu acho que dá um segundinho. O Newton vai me matar, mas eu acho que é importante só para vocês não perderem, tá? Se vocês observarem, existe aqui um gráfico, tá? Da força em função do deslocamento. Quando a gente olha para o gráfico, o que que a gente percebe? A gente percebe que a força, ó, ela muda de valor. Se a força muda de valor, eu não posso calcular o trabalho como sendo força de deslocamento. Não posso, tá? Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu simplesmente tenho que vir para o gráfico e calcular a área desse gráfico, tá? É obrigatório, eu tenho que chegar e calcular a área. O que que é a área? A área vai ser a região, ó, entre a curva e o gráfico. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vocês entenderem rapidamente do que eu estou falando, tá? Que é o seguinte, ó, um segundinho só, que é os, deixa eu ver aqui, aqui, ó, aparece ali, ó, isso aqui é uma questão da URGS. Eles pegam e mostram para a gente um gráfico. Aí tu olha o gráfico e percebe que esta força aqui, ó, ela não é constante. Como a gente sabe que esta força não é constante, só tem um jeito de resolver a questão. É chegar aqui e calcular a área desse gráfico. A área é esta região aqui, ó, tá? Na próxima aula eu parto daqui com vocês. Tranquilo? Crianças, foi um prazer ter estado com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tá? Que a gente ajuda vocês. Abração, até mais. Boa Tchau, noite, tchau. senhor. Boa noite. Fique com Deus.